Olá, boa noite. Com grande alegria e prazer que nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer ao nome do Senhor nesse culto de adoração. Quero dizer aos irmãos que também é um privilégio poder estar de volta, retornar das férias para poder servir ao Senhor com grande alegria diante da igreja. Nesse momento eu peço para que os irmãos possam estar em reverência, se voltarem para a palavra do Senhor, para os louvores que serão entoados, e assim nós podermos engrandecer o nome do nosso Deus e Ele também receber a nossa adoração com gratidão. Por isso eu convido os irmãos a baixarem as vossas cabeças e juntos nós orarmos ao Senhor por esse momento, para que Deus receba a nossa adoração. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, nós estamos aqui nessa noite para te agradecer por grandiosa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos chegar aqui e te adorar, Pai querido. De podermos entoar louvores ao Senhor, de podermos aprender mais da Tua Palavra. Isso é bênção para cada um de nós. Muitos aí afora não têm essa oportunidade de fazer isso livremente, como nós estamos fazendo. Pai querido, faz com que possamos valorizar esses momentos e aproveitar cada um desses momentos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Nesse momento eu convido o grupo de louvor para que possa estar entoando um hino ao Senhor. Então peço a você que está em casa, que você possa cantar com o coração contrito, verdadeiro, meditando na letra desse hino. Para que assim o Senhor possa escutar a tua canção, o teu louvor. Então convido o grupo de louvor. Amados irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos pela graça do Senhor e juntos como família, como irmãos. Deus sempre tem nos orientado a reconhecer que há um irmão mais chegado, que é o nosso Deus. E Ele nos orienta que diante de qualquer situação, de qualquer dificuldade, seja ela pandemia ou provação, Ele nos orienta que nós devemos sempre nos elevar a Ele em oração e esperar no Senhor, porque Ele sabe de tudo que nós merecemos e tudo que nós estamos passando. Portanto, medite na letra desse hino, que ele fala que a nossa paz está no Senhor. Nunca devemos perder esta confiança em nosso Deus, porque nós devemos sempre nos elevar a Ele em oração, seja cantando, orando e louvando ao nosso Deus através da palavra. Amém? Então vamos entoar esse hino ao nosso Deus. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, e a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, Jesus Cristo, sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
amados irmãos. Nesse momento, então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a preciosa palavra de Deus para Levíticos, capítulo 26. Vou dar um tempinho para que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Levíticos, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 13. Levíticos 26, 3 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. O tema desse texto diz: bênçãos decorrentes da obediência. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deleitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 vos perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros, olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar ao lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então o tema dessa leitura diz assim, olha, bênçãos decorrentes da obediência. Isso se aplica a nós nos dias de hoje. Obviamente, se nós formos fiéis a Deus, se nós obedecermos a Deus, aos seus mandamentos, as bênçãos do Senhor cairão sobre nós. Como o texto diz, olha, não faltará fruto para as árvores, não faltará a fertilidade aos homens, os inimigos cairão aos nossos pés. Então, da mesma forma, a fidelidade ao Senhor derramará grandes chuvas de bênção na nossa vida. Apenas dessa forma, meus amados irmãos, nós podemos coletar essas bênçãos do Senhor, andando em fidelidade, em obediência a Deus. Portanto, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos com essa leitura da palavra é de que nós devemos ser obedientes a Deus. Nós, como cristãos, devemos obedecer a sua palavra, aos seus mandamentos, sermos fiéis a Deus. Deus nos abençoe com a sua palavra, meus amados irmãos. Nesse momento, mais uma vez eu gostaria de convidar o grupo de louvor que entoará cânticos. Então peço mais uma vez que você cante com verdade, do seu coração, não da boca para fora, mas entoe cânticos de louvor ao Senhor, de uma forma que engrandeça o seu nome, de uma forma que reconheça a grandeza e o poder de Deus. Então convido o grupo de louvor nesse momento para entoar 2 cânticos. Boa noite, igreja. É esse louvor que nós vamos entoar agora, ele se chama Bem Mais Que Tudo. E esse louvor, ele vai falar do amor de Deus por nós, né? Por mim, por você, pecadores, né? E lá em João 3,16 vai falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz, né, no meu lugar e no seu. Então vamos entoar esse louvor, vamos louvar a Deus e relembrar, né, esse sacrifício do Senhor por nós lá na cruz. Amém? Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por
riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bom, temos vivido tempos difíceis de insegurança, de incerteza, mas também de grandes oportunidades de crescimento, de decisão. Talvez você se encontre nesse momento em profundas tristezas, desesperado, procurando uma luz no fim do túnel. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E quero vos apresentar esse Cordeiro Santo que nos traz a paz. Medite na letra dessa canção, clame ao Senhor, que Jesus nem só dá a resposta, como Ele também é a resposta para aquele que clamar. Vamos adorar o Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ok? Mais uma vez, nós vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua palavra para Levíticos, capítulo 26. Nós vamos dar continuidade à leitura que estávamos fazendo. Agora, porém, a partir do verso 14. Creio que todos já estão com a Bíblia aberta. O tema desse texto diz assim: os castigos da desobediência. Então, inicialmente nós lemos as bênçãos decorrentes da obediência. Agora nós vamos ler os castigos em decorrência da desobediência a Deus, da infidelidade para com o Senhor. Verso 14 em diante diz assim: mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não vos cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o luxo dos olhos e definhar da vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos definharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Então, o distanciar-se de Deus, o desobedecer da palavra de Deus, vai fazer com que o juízo do Senhor caia sobre a nossa vida. E, meus amados, não queiramos cair sobre a mão poderosa de Deus, não queiramos receber sobre a nossa vida os castigos divinos por causa da desobediência. Como o texto nos mostra, o juízo de Deus fez com que a terra secasse, fez com que os inimigos tivessem vitória sobre o povo de Deus. Então não queira que a justiça de Deus, sob um castigo, caia sobre a sua vida, por causa da desobediência. Como nós lemos, muito melhor é a obediência à palavra de Deus, é o sermos fiéis a Deus. Mas para isso, precisamos aplicá-la em nossos corações, precisamos vivê-la fielmente.
Então, medite na palavra do Senhor, busque os caminhos do Senhor, seja verdadeiro com a palavra. Nesse momento, eu gostaria de convidá-lo para nós orarmos para a mensagem do Senhor que será pregada logo mais. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez aqui em Tua presença, quero te rogar e te pedir para que o Senhor possa estar falando com cada um de nós por meio da Tua palavra, por meio do pregador, que o Senhor possa estar usando, Pai, para que a Tua palavra venha ser viva e eficaz aos nossos corações, para que possamos aplicá-la e viver na prática a Tua mensagem. Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe os irmãos e que possamos focar na mensagem de Deus que vai ser pregada logo mais. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui neste culto de adoração ao nosso Deus triuno, Jeová, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Nesta noite, eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão para você igreja, para você que forma como membro a Igreja Batista Regular Esperança, e você que esteja ouvindo aí em qualquer lugar, faz parte de uma igreja. Eu já tenho falado aqui outras vezes sobre a questão de estarmos vivendo um período de reinvenção, readaptação, redescobertas. Os políticos não sabem o que fazer muito bem, muitas vezes na empresa as escolas tiveram que se readaptar, e assim é em todas as áreas e também ocorre na igreja. A verdade é que durante um tempo dessa pandemia todo mundo ficou em casa e ficou aquela situação, espera uma semana, 2 semanas, 3, um mês, e aí já estamos aí indo para o nosso, acredito que 5º mês, março, abril, maio, junho, julho, né, fechando aí o nosso 5º mês. E a ideia é, eu queria trabalhar com os irmãos, qual deve ser o papel da igreja nesse período? O que é que você, como igreja, pode fazer numa época difícil? O que é que a gente encontra dentro das Escrituras relacionado a um período difícil e como aqueles irmãos deveriam se comportar em relação a essa situação? Então, o papel, deve ser o papel da igreja? Qual deve ser o papel de cada indivíduo, cada membro dentro da igreja? O que é que você deve esperar de outros irmãos? O que é que os irmãos devem esperar de você? Muitas vezes, os irmãos reclamam, ninguém me visita, eu não estou indo para a igreja, ninguém veio me visitar. A verdade é que muitas vezes isso acontecia com você também. Né? Na maioria das vezes, as pessoas que geralmente reclamam disso são pessoas que não fazem visita, são pessoas que não vão atrás dos irmãos. Então, a ideia é essa. O que você deve esperar dos irmãos, o que os irmãos devem esperar de você, qual deve ser o papel da igreja numa época de pandemia. Eu quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias para o livro de 1 Pedro, capítulo 4. Abre lá, por favor, a tua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. Primeiro Pedro 4. Então o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, neste momento, Pai, nós estamos aqui suplicando a Tua bondade, a Tua graça sobre nós, iluminando-nos,
dando-nos o entendimento e, acima de tudo, colocando essas palavras no nosso coração para que a gente possa, pela tua força, obedecer, para que a gente possa se envolver na obra, para que a gente possa, como igreja, viver da forma como o Senhor quer que a gente viva. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida como pregador aqui e entrego esses ouvintes nas tuas mãos, pedindo que o Senhor seja gracioso conosco. Nós não estamos pedindo prata, nem ouro, nem riquezas, nem fama. Estamos pedindo simplesmente entender a tua palavra, obedecê-la, para que tu sejas glorificado por meio de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, para a gente entender um pouquinho a situação de Pedro e daqueles irmãos, essa carta aqui ela faz parte daquele grupo chamado das epístolas gerais. Você sabe que existem as epístolas pastorais. Paulo escreveu então para Tito, para Timóteo. Existem as cartas da prisão também, quando Paulo escreve algumas cartas conhecidas como as cartas da prisão, e existem algumas epístolas chamadas de epístolas gerais, a 1 João, 2 João, 3 João, a 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, são conhecidos como as epístolas gerais. O autor da carta é o apóstolo Pedro, ele teve uma intensa liderança no início da igreja, no início do cristianismo. O local da carta, no capítulo 5:13, ele fala da Babilônia. Então, a maioria dos teólogos interpretam como sendo Roma. É bem possível que ele tenha escrito essa carta de Roma. E a época da redação foi mais ou menos no ano 64, quando o apóstolo Pedro escreveu isso aqui sobre o martírio de Nero, né? Alguns pais eclesiásticos, eles informam que o apóstolo Pedro teria morrido, então, sob Nero, e por volta do ano 64. Então, essa carta ela pode ter sido escrita em 62, entre 60 e 64, como sendo a última carta que ele tem escrito. Os destinatários, eles são forasteiros, eleitos da dispersão. A gente poderia dizer que essa igreja, ou esse grupo de pessoas a quem Pedro escreveu, eles eram gentios. Como é que a gente sabe disso? Primeiro porque ele fala, quando ele diz no capítulo 1:14, no passado sua vida na ignorância foi determinada pelas paixões, como vocês viviam antes, segundo as paixões dos homens. Em 1 Pedro 1:18 ele diz que vocês foram remidos da vossa vã maneira que seus pais vos transmitiram. No 1 Pedro 2:10, a passagem mais forte e evidente, quando ele diz, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Então está falando de um grupo que não era, não pode ser Israel, um grupo que não era povo, mas que agora era. E no 1 Pedro 4:3 ele diz, basta no tempo decorrido de vocês terem executado as paixões dos gentios. Então, por causa dessas características, a gente percebe que era composta na sua maioria por cristãos gentios. É claro que haviam também judeus, né, naquele grupo. Esse grupo aqui era formado também por pessoas recém-convertidas. A gente percebe isso, 1 Pedro 2:2, desejai como bebês recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. E também eles estavam passando por intensas aflições. Isso aqui é marcante. Havia uma série de perseguições, eles estavam vivendo uma situação completamente diferenciada, e a gente percebe isso no 1:6, o 2:20, o 3:14, o 4:12, ele diz, não achem estranho o fogo ardente que vem sobre vós para vos peneirar. Ele fala que alegrem-se, porque quando Cristo se manifestar, vocês vão exultar juntamente com ele. Então eles estavam vivendo isso aqui. Até então, eles tinham, até o ano 64, eles tinham perseguições esporádicas em determinados lugares, pelas mais diversas situações. Ele fala de funcionários ou de servos que eram esbofeteados por seus patrões, né, a ideia de maus tratos. Mas depois do dia 18 de julho de 64, quando Nero incendiou Roma e colocou os judeus e cristãos como bodes expiatórios, então a perseguição começou a ser mais intensa em toda Roma, na cidade de Roma, e depois, quando tiveram os imperadores Domiciano e Trajano, do ano 81 até o ano 117, houve então a perseguição mais generalizada por todo o reino de Roma e aos cristãos como um todo. Então esses irmãos estavam passando por dificuldades, eles tinham
estavam vivendo uma vida completamente diferenciada, vivendo fora do seu lugar de origem, estavam dispersos. E o propósito de Pedro era exortar esses irmãos, preste bem atenção, exortar, incentivar esses irmãos a que eles pudessem testemunhar como essa sendo a verdadeira salvação, como a magnitude dessa salvação, e levá-los a viver cada dia uma vida cotidiana na fé, em obediência ao Senhor. O apóstolo Pedro quer levar aqueles irmãos a entenderem o propósito do sofrimento. Tudo aquilo tinha um propósito, o sofrimento, mas que acima de tudo eles vivessem de tal forma que eles testemunhassem para os gentios que eles estavam vivendo uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E que somente por meio de Cristo Jesus eles poderiam obter a salvação eterna. Pedro também quer induzi-los a servir uns aos outros. Pedro não está pensando aqui em uma salvação que se manifesta. Pedro vai dizer para eles, olha, o tempo está próximo, o fim está próximo. Pedro poderia dizer para eles, se enclausurem em determinado lugar e vão esperar a vinda de Cristo. Uma salvação egoísta vivendo de forma isolada. Não, Pedro está dizendo para eles, vão para o mundo. E lá onde vocês estiverem, deem um bom testemunho e, acima de tudo, sirvam uns aos outros. Então, entendendo isso aqui, eu queria trabalhar a seguinte proposição. A igreja, em tempos difíceis, deve continuar servindo uns aos outros com os dons que recebeu de Deus para a glória do próprio Deus. Em tempo de crise, em tempo de pandemia, no caso, para nós, a igreja deve continuar servindo ao Senhor, usando os dons que Ele deu, e servindo para a glória de Deus. Ok, então vamos estudar o nosso texto. O versículo 7, então, o apóstolo Pedro diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Essa ideia do fim está próximo, então ela é muito recorrente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 13, 12. Acabei de pregar há poucos dias atrás, ainda deve estar aí bem fresquinho no seu coração. Vai alta a noite, vem chegando o dia, o fim está próximo. Deixem as obras das trevas, se revistam das armas da luz. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, em 4:5, o apóstolo Paulo vai dizer que a vinda do Senhor está próximo. Em Tiago 5:8, o fim está próximo. Então isso é algo muito recorrente. Há 4 maneiras de se entender isso aqui. Como é que já passaram 2000 anos e o fim não aconteceu? 2000 anos depois que Pedro escreveu. Só tem algumas maneiras da gente pensar. Primeira, podemos simplesmente pensar que os escritores do Novo Testamento estavam errados, falando por si mesmos. Essa é uma ideia absurda. Uma outra que seria um sólido pensamento em todo o Novo Testamento, em que ele sustentava que o fim chegou, né, já que a vinda de Cristo já tinha acontecido. E terceiro, que eu acredito mais nessa, a ideia de todas essas pessoas viveram à sombra da eternidade. Quando Pedro encontrou-se com Cristo, há quase 2000 anos atrás, ele está com o Senhor. Todas as pessoas que já morreram em Cristo, elas já se encontraram com Cristo. E todas as pessoas que morreram sem Cristo, o fim para elas chegou também. Né? Elas estão aí sofrendo. Então a ideia é essa. Então, já que esse fim, Pedro tem uma preocupação com o espiritual, mas ele também está preocupado com a emoção dos irmãos. O fim está próximo. Então, o que é que nós pensamos aqui, ou percebemos na verdade? Pedro vai dizer, em primeiro lugar, sejam criteriosos. Já que o fim está próximo, sejam então criteriosos. Essa palavra criteriosos significa perseverem ou preservem na sua prudência. O verbo que Pedro usa aqui é a ideia de manter a salvo. O que é ser alguém criterioso? É alguém que, a ideia aqui é que equivale a uma mente equilibrada. Alguém que sabe distinguir aquilo que é importante daquilo que não é importante. Por isso que ela tem essa ideia de manter a salvo. Então, essa pessoa nem é propensa ao fanatismo desequilibrado, nem à indiferença inconsequente. Então, manter uma mente, ou ser criterioso, a ideia de você saber, colocar critério nas coisas, o que é que eu devo fazer. E aí a segunda característica que Pedro coloca aqui é sejam também sóbrios. Essa palavra vem de um verbo nefém, que está em contraposição a um ébrio. Uma pessoa ébria, ela não age direito, ela não pensa direito, ela perde noção das suas ações. Então é agir com sensatez, sensibilidade, é levar as coisas a sério, é estar consciente daquilo que é verdade e que é verdadeiro.
Então, é estar consciente da realidade. Então, é manter, escolher criteriosamente aquilo que você vai falar, aquilo que você vai agir. Isso é muito importante para nós. E aí também, além de manter uma boa consciência, sendo criterioso e sóbrio, Pedro vai dizer: persistam em oração. A oração pelos irmãos. Então, ele diz: sede, portanto, prudentes e sóbrios para a oração. Eu gosto muito dessa tradução brasileira. A tradução brasileira, ela diz assim: sejam, portanto, prudentes e sóbrios para orar. Então, a ideia é que você precisa ter uma mente bem equilibrada para você poder ter uma consciência, um melhor aproveitamento na oração. Uma forma, eu queria apresentar aqui algumas formas de como a igreja pode agir em meio à pandemia. A primeira delas é agir orando. Agir em época de pandemia orando. Então, em dificuldade, Pedro está dizendo: perseverem em oração, preservem sua vida de oração, preservem a sua vida de... seja criterioso, seja sóbrio e orem perseverantemente. Quando uma mente do homem está desequilibrada, quando ele permite que medo, preocupações, ansiedade o arrebatem, ele não ora como ele deveria orar de fato. Eu acredito que você já experimentou isso. Uma condição necessária para orar é o desejo de não obter o que queremos, mas sim descobrir a vontade de Deus. Então Pedro está dizendo aqui: orem. Orem. Trabalhe a mente de vocês, sejam criteriosos, sejam sóbrios, estejam conscientes do mundo em que vocês estão vivendo e orem. Uma vez que foram escritas num período de perseguição, essas palavras significam que uma vida de oração, os fiéis não devem deixar se distrair ou por medo ou por instabilidade emocional provocada pelas tensões. Esses irmãos estavam dispersos, estavam morando em outros lugares. Muitos deles eram novos convertidos, talvez aquela fuga lá de Atos capítulo 8. Então Pedro está dizendo: vocês precisam estar com uma mente bem centrada, uma mente bem sóbria, atentando na realidade, não na realidade passageira aqui do que está acontecendo, perseguições, dificuldades, tribulações, mas uma mente bem centrada naquilo que é eterno, do seu papel e da sua posição em Deus. Isso tem alguma coisa a ver conosco, será? Medo por causa de novidades, por causa de perseguições, por causa de dificuldades? Com certeza, não é verdade? A sua comunhão com Deus deve permanecer imperturbável em meio a condições adversas. Uma forma que você pode fazer, se você quiser, por exemplo, me peça uma lista com o nome de todos os membros, por família. Eu passo uma lista para você, mande uma mensagem: pastor, me mande uma lista com o nome de todos os membros. Eu quero orar por todas as pessoas da igreja. Então, ore pelos seus irmãos. Você talvez não saia de casa, é claro que alguns já voltaram aí, alguns nem ficaram, porque desde então já estão trabalhando na rua. Mas a verdade é que muitos estão em casa e ainda nem saíram. O que você faz em casa? Você pode se distrair com muitas coisas, mas você precisa tirar um tempo para orar, você precisa orar pelos seus irmãos. Muita gente passando por dificuldades, muita gente passando por momentos difíceis. Então ore pelo seu irmão. Se você não faz isso, você está pecando, você está cometendo pecado. Você deve lembrar de Samuel, se eu não me engano é Samuel 7, me veio na mente agora, quando ele diz lá: longe de mim, quando ele vai dizer para eles, abandonem os ídolos, se voltem para o Senhor Deus. É aquele episódio lá da tempestade. E aí ele vai e diz assim: quanto a vocês, abandonem os ídolos, se voltem para o Senhor e arrependam-se. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, você não estiver orando pelos seus irmãos, você está pecando. Então, uma forma de você agir em meio à pandemia, como igreja, é você orar pelos seus irmãos. Uma outra forma de agir em tempos de crise é amando. Olha aí o versículo, quando ele diz o verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A palavra amor que é utilizada aqui é a palavra ágape, ou agapau.
E essa palavra aqui, ela tem o sentido de buscar o bem do outro, de ação. Ela não tem muito a ver com sentimento, ela tem a ver com ação. E vocês já sabem bem disso. E é interessante quando Pedro usa a expressão intenso, que ele usa essa expressão ektenei, então ela tem a ideia aqui de um sentido constante, que significa que ela alcança. Essa palavra ela estava relacionada com os músculos tesos de um atleta fazendo esforço. Você imagina, por exemplo, hoje um lutador de jiu-jitsu, quando ele dá uma chave de braço num atleta e o atleta em contraposição fazendo força para que aquela chave não se encaixe. Aqueles músculos estão tensos, tesos. E aí, a palavra que Pedro usa tem esse sentido. Ele poderia ver um atleta lutando jiu-jitsu com aquele músculo tenso ali, e ele poderia usar a palavra que aquele músculo é um músculo ektenei. Então, ele está fortalecido, ele tem um alcance, ele não falha. Então, o amor cristão, ele não é fácil. O amor cristão não é fácil. E muito menos algo só sentimental. Exige tudo que o homem puder reunir de energia espiritual, emocional, mental, física, para ele exercer esse amor. Não é fácil amar quem às vezes você não gosta. E na igreja muitas vezes acontece isso. Você tem que amar pessoas que não gostam de você. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas nós temos que amar a todos. Muitas vezes você não gosta de uma pessoa, mas você tem que amá-la, você tem que tratá-la bem, você tem que exercer amor, o que ela estiver precisando você tem que dar, você tem que tratá-la como as outras pessoas. E isso exige esforço. Você tem que amar muitas vezes alguém que não merece ser amado, não é digna. Significa muitas vezes amar mesmo sob injúria, mesmo sob insulto. Significa amar quando o amor não é correspondido. Eu me lembro de uma pessoa uma vez, ela ficou intrigada de mim porque ela não era crente e houve um problema na igreja e ela se intrigou de mim, não falou mais, porque ela morava em certa proximidade da igreja e eu me lembro que toda vida que eu a encontrava eu me esforçava para fazer. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas eu tinha que fazer o esforço para que eu pudesse falar com ela. E tentando levar e fazendo sempre coisas e ações para que eu pudesse me aproximar. Hoje temos um relacionamento muito bom. Não é fácil. O poder do amor. O apóstolo Pedro vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. De que forma o amor cobre multidão de pecados? Pedro não tem em mente aqui a ideia de o nosso amor ele seja sacrificial no sentido de expiatório. O meu amor ele vai cobrir multidão de pecados, ou os meus ou de alguém. Não, de forma nenhuma. O que Pedro está pensando aqui é que o amor ele encobre as falhas. Quando eu amo, eu diminuo as falhas de outra pessoa. Deus nos amou de uma forma tão grande que em Cristo Ele cobriu, apagou todos os nossos pecados. Então a ideia aqui é que se amamos uma pessoa, será fácil perdoá-la. Se nós amamos, o amor ajuda a sermos mais pacientes. Então o amor é capaz de passar por cima dos pecados. Você vê as falhas daquela pessoa, mas você passa por cima daquilo, porque você olha para você mesmo e você sabe que você tem falhas piores. É nesse sentido que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é interessante porque esse termo aqui é um termo-chave. Porque somente amando a Cristo, você vai ter uma mente criteriosa e sábia. Somente amando os irmãos, você vai orar por eles. Você que não ora é porque você não ama. É duro isso, não é? Mas você que não ora pelos seus irmãos, você não ama. Infelizmente, é uma realidade. Então, essa palavra aqui, esse termo aqui, é chave nesse trecho que nós estamos trabalhando. Porque somente amando você vai orar. E somente amando você vai exercer as outras coisas que o apóstolo Pedro coloca aqui, que nós vamos para a nossa terceira característica. Verso 9. O verso 9, ele diz que é a outra maneira de servir. Como a igreja pode servir? Ela pode servir orando, ela pode servir amando, e ela pode servir ou agir servindo. Para não cair numa redundância aí, né? Servir servindo. Então a igreja pode, uma outra forma da igreja agir em época de pandemia é
servindo. Irmãos, isso aqui não é uma coisa opcional para nós. Isso aqui não é opcional. Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Isso aqui é imperativo. Imperativo, é uma ordem. Então ele diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. É interessante aqui, porque Pedro, ele afirma, ele é categórico, quando ele diz, servi com o dom que recebeu. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Avalie a sua vida, porque se você disser assim, eu não tenho dom nenhum, eu já estou na igreja há 2, 3, 5 anos, eu não sei qual é o meu dom, tem alguma coisa muito errada. Muito, mas muito. É muito preocupante isso. Pedro está dizendo que todos receberam pelo menos um dom. Ele está afirmando, servir uns aos outros com o dom que vocês receberam. Paulo faz a mesma coisa lá em Efésios 4. Ele afirma que os crentes receberam dom ou dons. Agora você precisa, urgentemente, se você ainda não percebeu qual é, se você não sabe qual é, você precisa correr atrás em oração, suplicar a Deus, porque não existe. Então, continuando o texto. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que Pedro faz aqui é insistir aos seus leitores que vão ao mundo e sirvam o seu próximo. Sirvam uns aos outros. Ele já falou sobre a preocupação de preocupar uns com os outros, preocupar com os de fora, com os gentios. Ele fala sobre isso, olha, o vosso procedimento no meio dos gentios seja de tal forma que naquilo que eles blasfemam de vocês como de malfeitores, vendo, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro tem uma preocupação com as pessoas, o comportamento dos cristãos lá fora, mas Pedro aqui está preocupado com o comportamento do cristão uns com os outros. Mesmo em meio à perseguição, mesmo com perseguições esporádicas, em meio a uma perseguição intensa mais iminente, Pedro está dizendo, sirvam, vocês receberam dons para servirem uns aos outros. Então, uma forma que os irmãos poderiam servir aqui, questão da hospitalidade, sejam hospitaleiros. É interessante aqui porque, sem a hospitalidade, principalmente nesse período aqui, no primeiro século, era muito difícil a igreja ter conseguido prosperar. Eu poderia dizer assim, seria quase impossível a igreja prosperar em uma época onde essa questão da hospitalidade era extremamente necessária. Eu vou te dizer aqui alguns motivos. Os primeiros missionários itinerantes. Muitos deles saíam e se eles não encontrassem guarida nas casas dos irmãos, eles não teriam como levar adiante. Eles viajavam para a cidade, geralmente as pousadas, os hotéis da época, eram caros. Outra coisa, muita prostituição, muitos deles eram bordéis. Então ficava muito inviável para esses irmãos. Então era extremamente necessário para o trabalho missionário a hospitalidade, irmãos que recebiam pessoas viajando. Infelizmente Judas, ele vai falar, Judas e Pedro, o próprio Pedro na segunda carta, ele vai falar que muitos falsos mestres se envolveram no meio dos cristãos e se banqueteavam e se regalavam com eles, mas eram mentirosos. Lá em Éfeso, o apóstolo Pedro vai dizer lá no livro de Apocalipse que a igreja de Éfeso, os irmãos eram tão bem doutrinados que chegaram pessoas lá dizendo que eram apóstolos, mas eles os pegaram como mentirosos. Então era extremamente importante a hospitalidade. Mas também, pensa nos cristãos fugitivos. Muita gente fugia, chegava numa cidade, estava lá, as pessoas encontravam, rapaz, não, eu sou cristão, eu fugi lá de Roma, a perseguição está muito intensa lá, queimaram Roma, colocaram culpa na gente. Então os irmãos acolhiam essas pessoas. E também os cultos nos lares. Não tinha templo naquela época. Você precisa lembrar que o templo é coisa do 3º e 4º século. Então não tinha templo. Os cultos eram feitos nas casas. Numa casa onde não havia hospitalidade, não ia ter culto.
não ia receber os irmãos, então era quase impossível a igreja ter prosperado sem esse dom, essa atuação aqui da hospitalidade, né? Então, por exemplo, lá em Romanos 12, verso 13, Paulo diz, o cristão tinha que ser dado a hospitalidade. Em 1 Timóteo 3,2 diz que as viúvas, elas tinham que saber hospedar os irmãos, receber essas pessoas. Aliás, o bispo, lá em 1 Timóteo 3,2 diz que o bispo ele tinha que ser hospedador. As viúvas, lá em 1 Timóteo 5,10 diz que elas tinham que ter a prática da hospitalidade. E lá em Hebreus 13,2 diz que sejam, pois, hospitaleiros, porque alguns sem saber receberam anjos. Né? Então, o caso de Ló lá, quando recebeu aqueles anjos. Então, uma forma é essa da hospitalidade. É claro que nos nossos dias você não vai ficar abrindo a sua porta aí de qualquer jeito para qualquer um. Chega um cara, está na cidade, quem é você? Não, eu sou o pastor fulano de tal. Aí você abre, pastor, entre aqui na minha casa. No outro dia você acorda, talvez a sua filha violentada, os seus bens roubados. Então a coisa hoje não funciona bem dessa forma. Mas a ideia principalmente é os irmãos, de ter referência de alguém que veio de fora, pegar telefone, você veio de onde, quem era o seu pastor, de que igreja você veio, ou até mesmo com irmãos, né? Às vezes vem pessoas para cá porque tem um tratamento muito bom de coração aqui em Barbalha, vem alguém crente de Fortaleza, o pastor liga, pastor ou irmão, eu estou precisando de uma casa aí, tem alguém aqui, então é importante isso acontecer. E aí ele continua aqui, ainda no verso 10, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada cristão recebeu o seu dom para realizar determinadas funções no reino, para que no final Deus seja glorificado. Irmãos, pensa um pouquinho sobre isso aqui. Quando você foi chamado para o evangelho, para a salvação, para o reino eterno, você recebeu dons. Ou dom ou dons. Você utiliza esses dons para a glória de Deus. Quando você usa esses dons e você serve as pessoas são beneficiadas, você se sente bem e Deus é glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Você abençoa pessoas com o seu dom, você se sente bem por ter realizado e Deus é glorificado através dessa ação com o dom que Ele lhe deu. Eu queria que você entendesse isso, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida e na sua igreja. Esses dons são distribuídos por Deus para serem devidamente administrados. Eles não devem ser usados em benefício próprio para o autoengrandecimento, mas eles devem ser usados como uma maneira de Deus ser glorificado. É interessante aqui a palavra que Paulo usa aqui, duas palavras Pedro usa aqui. A primeira delas, ele fala que nós devemos ser como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a palavra despenseiro aqui é a palavra oikonome, ou oikonomos. Ela é de onde vem a nossa palavra economia. Já até preguei sobre isso quando eu trabalhando sobre finanças. O mordomo aqui é o oikonomos, o dispenseiro. Havia duas classes de dispenseiros. Essa daqui que Pedro usa era aquela pessoa responsável pelos assuntos domésticos da família e distribuía a provisão da casa. Então ele ficava num tipo de almoxarifado de dispensa e tudo que todo mundo ia precisando ele ia dando, anotando e fazendo um controle. A outra pessoa era aquela que o dono da propriedade entregava tudo nas mãos dele, que é aquele de Mateus. O Senhor viajou, chamou seu servo e lhe entregou tudo nas mãos. Mateus 24, 46. O servo prudente. Então, a ideia aqui, o mordomo, ele sabia perfeitamente que nada daquilo que ele tinha ali naquele almoxarifado, naquela dispensa, era dele. Tudo era do seu Senhor. A mesma coisa relacionada aos nossos dons. Nós somos despenseiros. Entenda bem isso. Você é um despenseiro de Deus. Você foi chamado para distribuir e abençoar pessoas através do dom ou dos dons que Ele deu para você. E ele usa uma expressão aqui de multiforme graça, a palavra é poikilos.
Na língua que Pedro utiliza, a língua original, poikilos, multiforme, ela tem a ideia de multicolorido. É a manifestação da graça de Deus, ela se manifesta de infinitas maneiras. E principalmente quando você percebe os dons que são ministrados aqui ou falados. Por exemplo, lá em Romanos, Paulo vai dizer que quem exorta, faça-o com alegria, o que exerce misericórdia, o que tem o dom da liberalidade, ou seja, aquela pessoa que tem o bolso aberto, a mão aberta para ajudar financeiramente. Aqui ele já vai falar de quem prega a palavra e de quem serve, né? Então, a maneira como Deus vai atuar na sua vida são inúmeras, na vida de outra pessoa. Todas essas capacidades do homem vêm não para que o homem possa ser engrandecido com isso. Por exemplo, quando você vai ver Pedro falar aqui, a pregação, se é aquele que fala da palavra, né? Quando Pedro vai dizer aqui, deixa eu voltar aqui, 1 Pedro 4, ele diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Por exemplo, nesse contexto, o pregador precisa entender que ele está falando a verdade da Bíblia, ele não está criando coisas, adulterando a palavra, e ele precisa também entender, além de estar pregando a palavra de Deus, ele precisaria também saber o que é que Deus quer que ele diga, se é aquilo dentro da palavra de Deus que Deus quer que ele fale para o seu povo. Então, a pregação, ela não foi feita para exibir a habilidade do pregador, da sua oratória, da sua hermenêutica, da sua exegese. Ela não foi feita para isso. Não foi feita a não ser para que o homem possa ser colocado frente a frente com Deus. Para que o homem entenda o que é que Deus quer para a vida dele. O cristão deve considerar-se a si mesmo como um mordomo a serviço de Deus. É isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Então, meus queridos, eu queria me dedicar aqui a um tempo maior à aplicação e à conclusão dessa pregação. Eu queria, nesse final de mensagem, aqui já partindo para o final, trazer algumas aplicações práticas. Baseado em tudo isso, nós podemos dizer que em épocas de crise, nós devemos agir da mesma maneira como se não estivesse, ou seja, até intensificar o amor. É isso que Pedro diz, amem com amor intenso, ecteneis, amor intenso, aquela ideia do músculo teso. Então, baseado nisso, em primeiro lugar, nós devemos amar, nós devemos ter uma consciência bem tranquila, consciente de quem nós somos, quem é o nosso Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui, sermos criteriosos naquilo que vamos falar, fazer, pensar, estarmos sóbrios, bem conscientes de quem nós somos, para não cair em medo, para não perder tempo só. Tem gente talvez aí que com certeza está só jogando, só brincando, assistindo todas as séries, sabe, aquele que chama maratona, só assistindo filme, só jogando, competição de jogos e não fazendo mais nada pelo reino. Que coisa boa. Não pode ser assim. Isso não é uma vida criteriosa e sóbria, não está. É uma pessoa que está embriagado pelos excessos. Eu não vou dizer que você não possa assistir um filme, que você não possa brincar. Você deve, isso faz parte para se ter uma saúde mental. Você precisa ter um momento de lazer no seu dia, sim. Porém, o excesso. Porém, o foco ser isso. Então, isso não é viver uma vida criteriosa. Baseado nisso, então, Pedro vai dizer que nós devemos amar os nossos irmãos orando por eles. Meu querido, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo aqui, ó. Essa mensagem, você pode até dizer, que mensagem legal, que mensagem boa. Ela só vai ser boa se você botar em prática. Ela pode até ser boa de ouvir, mas se você não colocar em prática, ela não passou simplesmente, como diz lá em Ezequiel, este povo vem a ti, Ezequiel, Deus dizendo, como quem vai ouvir belas canções, mas eles não acreditam que tem um profeta no meio de vocês. Tem muita gente medrosa. Tem muita gente que ficou muito enfeitiçada, muitos crentes, que ficou, perdeu o seu chão com essa doença e ainda estão com muito medo. Ore por eles.
Ore pelos fracos para que se fortaleçam. Ore para consolo por aqueles que perderam pessoas. Nós tivemos irmãos dos nossos grupos que colocaram lá: perdi meu tio, perdi meu primo, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi a minha avó. Ore por restauração para os doentes. Ore por sustento para aqueles que estão passando necessidade. São tantas coisas, irmãos. Como eu já falei anteriormente, você quer uma lista? Mande uma mensagem para mim: pastor, me envie a lista dos membros da igreja, por família, para eu orar por eles e poder ir marcando, para não perder de foco. Uma outra forma, além de orar, você deve agir amando seu irmão e servindo. É incrível, meus queridos, essa subcultura cristã, essa ideia de que só o pastor é quem faz visita, só o pastor evangeliza, só o pastor aconselha, só o pastor exorta, só o pastor repreende. Meu querido, esse pensamento é antibíblico. Você está entendendo isso? Antibíblico. Se você não sabia disso antes, aprenda agora. A função primordial de um pastor dentro da Bíblia é orar, pregar a palavra. São essas duas funções. Você pode ver isso em Êxodo 18, você pode ver isso em Atos 6, na escolha dos diáconos, que o Pedro disse lá: vocês administram isso aqui como diáconos, e nós vamos orar e pregar. Esse texto que eu falei de Samuel, olha o que Samuel diz como líder: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Essa ideia de que o pastor é construtor, de que o pastor tem que cuidar de todo mundo, o pastor tem uma pessoa ali para o Senhor aconselhar, pastor tem um irmão ali para o Senhor aconselhar, tem um irmão ali para o Senhor visitar. Essa ideia é antibíblica. Antibíblica. Nenhuma igreja funciona dessa forma. Atos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus deixou pessoas, pastores, evangelistas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles executem a obra, para que haja uma edificação, para que cada parte, com o desenvolvimento de cada parte, promova o seu próprio crescimento em amor. Não funciona desse jeito. É uma subcultura cristã. A igreja funciona como? O pastor ensina, o pastor instrui. E os membros, aprendendo, através dos dons que receberam, eles vão executar sua tarefa entre uns e outros. Aquele propósito tríplice: todo mundo adora, todo mundo evangeliza e todo mundo edifica todo mundo com os dons que receberam. Pelo amor de Deus, mude esse conceito. Acabe com essa visão errada de esperar apenas que 1, 2 ou 3 ou simplesmente um grupo de diáconos façam esse tipo de trabalho. Eu vou te dar mais uma prova dessa verdade. Eu poderia dizer devagar, esperando você anotar, mas como isso aqui é um vídeo, você pode voltar, dar pausa, volta, dá pausa e você anota as passagens. Ou se tiver interesse depois, me manda que eu te mando as referências. Quem tem aquela espada que eu já enviei por celular, ela está lá na espada também. Uns aos outros você vai encontrar lá. Olha, escuta só aqui. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros. Paulo vai dizer assim, a Bíblia diz assim, amai-vos uns aos outros. Não esperem que o pastor ame vocês. Olha, João 13:34, João 13:35, João 15:12, 15:17, 1 Coríntios 12:25. O amor de uns para com os outros. Irmão amando irmão. Segundo, a edificação dos crentes uns dos outros se dá mutuamente. Edificai-vos mutuamente. Romanos 14:19. Paulo não diz, esperem que o pastor edifique vocês. Não, edifiquem uns aos outros. O acolhimento, quando ele vai dizer edificai-vos mutuamente, é Romanos 14:19. O acolhei-vos mutuamente, não é só o pastor quem acolhe. Romanos 15:7. Servi uns aos outros. Gálatas 5:13, 1 Pedro 4:10. Consolo, quem é que consola? Pastor vai consolar o irmão. Pastor vai consolar o irmão, pastor, é sua função. Não é só função do pastor. Olha aqui. Consolai-vos uns aos outros.
1 Tessalonicenses 4,18, 1 Tessalonicenses 5,11. Exortai-vos mutuamente. Essa palavra exortar, de vez em quando eu ensino, mas ainda as pessoas ainda dizem de forma errada. Exortar para alguns é brigar e dar carão. Rapaz, a pregação do pastor foi exortativa, viu? Pense na peia, tem nada a ver. Meu querido, exortar, grava aí na mente. Exortar significa incentivar, animar, jogar para frente o irmão, animar, incentivar. Então, olha o que quem é que incentiva? A Bíblia poderia dizer assim: espere o pastor com o dom dele ir exortar você. Não, olha o que a Bíblia diz: exortai-vos mutuamente. Você me anima, eu animo você, a gente anima outros, outros nos animam. É todo mundo fazendo com todo mundo, meu querido. É muito claro aqui. Exortai-vos mutuamente, Hebreus 10, 24, Colossenses 3, 16, Hebreus 3, 13. Admoestai-vos reciprocamente. Admoestar, ela tem o sentido de conversar com a pessoa, advertindo contra algo que possa acontecer. A repreensão, você conversa quando já aconteceu, aí você já repreende. Admoestar tem o sentido de alertar. Olha, para com essa amizade, isso não vai dar certo. Olha, irmão, esse caminho aí não vai ser legal lá na frente. Isso é admoestar. Quem é que admoesta? Esperem o pastor admoestar vocês. Ó. Admoestai-vos reciprocamente. Romanos 15, 14, Hebreus 10, 25. Quem repreende? Eu vou dizer para o pastor repreender o irmão. Gálatas 6:1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com espírito de brandura, mas cuida por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Todo mundo faz com todo mundo, meu irmão. Esquece. Quando você vê alguém dizendo: o pastor nem veio repreender, o pastor nem veio exortar, o pastor nem veio edificar, o pastor nem veio acolher, o pastor nem veio servir, o pastor nem veio amar, você diz: irmão, lembra não a pregação que o pastor deu aí outro dia, a instrução da palavra? É todo mundo com todo mundo. É claro que é importante um pastor visitar. É importante que um pastor visite. Como é que ele vai conhecer um rebanho dele se ele não conhece as ovelhas dele? É extremamente importante que um pastor visite, mas não é a função primordial do pastor, não é. Porque o pastor precisa orar pelo seu rebanho. O pastor precisa estudar, se esmerar. A palavra lá é desgaste. E como desgasta estudar? Você passar 4, 5, 6 horas por dia estudando, para trazer um alimento sólido para que os irmãos possam se alimentar daquilo e crescer. Não é fácil. O pastor prega e ensina, a igreja faz, a igreja exorta, a igreja anima, a igreja consola, a igreja serve, a igreja acolhe, a igreja ama, a igreja repreende e a igreja admoesta. As pessoas ficam esperando o pastor, quando na verdade todos deveriam fazer. Nenhuma igreja funciona dessa forma. Ela pode até subsistir, mas não é o ideal. Você já pensou? 20 homens se organizando para ligar para o resto dos homens da igreja e animar, tá consolando, tá? As mulheres estão fazendo aí. Elas entram no WhatsApp, 8 mulheres, e começam, hoje, amanhã a visita é a irmã fulana e tal, amanhã a visita é a irmã fulana e tal, depois da manhã a visita é a irmã fulana e tal. As mulheres estão fazendo. Os jovens podem fazer isso, mas está todo mundo se escondendo. A gente vê as lives com a mocidade, uma mocidade, nossa igreja deve ter uns 40, 50 jovens, dá 15 jovens na live da mocidade, cadê o resto? A sociedade masculina deve ter aí uns 60, 70 homens, os homens da igreja. Você faz um encontro de homens, vai 7, 8, cadê os outros? Os outros estão reclamando porque o pastor não faz, não é? Você tem aí um grupo de mulheres que estão atuantes. Geralmente, né, as mulheres são bênção para a glória do Senhor em todos os lugares. São bênção em todas as igrejas, são os grupos que funcionam, são as mais organizadas, antecipadas nas coisas. Mas isso aqui é para todo mundo, meu irmão. Todo mundo. E na prática, gaste seu dinheiro ajudando seus irmãos.
Como é que você pode servir na igreja em tempo de pandemia? Pegue parte do seu dinheiro que você está economizando aí com certos gastos que não tem. Ajude irmãos que estão precisando na nossa igreja. Você pode agir em época de pandemia, você usando o seu dinheiro para ajudar outros irmãos. Você está glorificando a Deus com isso. Gaste tempo com irmãos fracos, ajudando novos convertidos. Nós temos novos convertidos na igreja, você não sabe quem é, pois eu lhe dou o endereço, mande mensagem para mim. Pastor, a quem eu posso ajudar dando discipulado? Eu não tenho medo da pandemia, estou saindo de casa, estou precisando de alguma coisa para fazer. Quem eu posso dar discipulado na igreja? Quem é o novo convertido da igreja? Nós temos. Gaste tempo com os fracos, os novos convertidos, aconselhando, repreendendo os insubmissos. Homens visitando, ligando para homens, mulheres fazendo o mesmo com as mulheres, jovens para os jovens. Nós temos aí um WhatsApp que agora permite você ter reunião com 8 pessoas. Você pode fazer isso. Então, meus queridos, não tem desculpa para nós. Estamos passando um momento difícil, de incertezas, um momentão é ideal que a gente não faça nada, vamos esperar aí. Não, não é isso que a Bíblia nos incentiva. Esses irmãos de Pedro estavam passando por dificuldade, estavam longe dos seus lares, estavam dispersos em outras terras, estavam passando por dificuldade onde estavam, trabalhando, sendo esbofeteados, sendo maltratados pelas pessoas, porque chamavam-os de malfeitores. Pedro está dizendo que dê um bom testemunho para eles. E sirvam uns aos outros, irmãos, com o dom que Deus deu para vocês. Porque vocês são despenseiros da multiforme, a multicolorida graça de Deus. Use esses dons para glorificar a Deus. Para que irmãos sejam abençoados. Você se sinta bem e satisfeito por ter feito aquilo que Deus capacitou. E Deus é glorificado em meio a tudo isso. Seria bom que você dissesse, que mensagem maravilhosa, mas seria bom que você me dissesse isso, talvez, daqui a 15 dias, um mês, você dissesse, pastor, depois daquela pregação a minha vida, aquela pregação foi uma bênção, minha vida foi transformada. Eu comecei a agir, eu comecei a me preocupar mais com os irmãos, orar mais, servir mais com os dons que Deus tinha me dado, mas estavam ali guardadinhos por causa da pandemia. Reativou novamente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê ânimo, que Deus te dê um coração obediente para você servir e colocar isso aqui em prática. No nome de Jesus. Boa noite, igreja. O próximo louvor que nós vamos entoar tem por título Deus Forte. Esse louvor ele vai trazer alguns atributos de Deus, como sua força, sua majestade, seu poder, a sua justiça. Então cante ele, lembrando do Deus que você serve. E nunca esqueça que Ele é o Deus forte, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus justo e Ele é perfeito. Então vamos louvar o Senhor com toda a força, né, colocar a sua adoração de todo o coração para Ele nesse momento. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Jesus, Tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da
precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar meus presentes sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequei-lo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequei-lo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus.